Baião Binário, programa de várzea com comentários cabriocálicos de Fábio Ribeiro e Camila Chute. Um programa para quem merece o respeito tecnológico. Escuta aí, troço, pra ver se tu aprende alguma coisa. Bom dia, Fábio Ribeiro, nosso episódio de sábado do Baião Binário. Essa semana a gente foi um pouco, né? Nossa, tava num lugar, tava em outro, mas vencemos e não paramos o Baião Binário. Já estamos com não sei quantas, dezenas de vídeos e centenas de notícias. Exato, 2 centenas de notícias do Baião Binário, um programa que, enfim, tem mudado o entretenimento desse país, né? A gente recebeu propostas de patrocínio, as quais negamos por ideologia. Aceitamos uma palestra, porque a gente é produção de conhecimento. Marketing pelo marketing a gente não aceita. Comecemos aqui, cara, uma reportagem do Financial Times que fala sobre, na verdade, reflete sobre a dinâmica de trabalho da vida moderna, ou seja, mais uma das inúmeras reflexões que são feitas na pandemia. Esse artigo ele é muitíssimo recente, ele é de ontem, e ele fala sobre, enfim, pede para que a gente, ao analisar a vida corporativa, os hábitos de trabalho, as jornadas de trabalho atuais, que a gente olhe um pouco para trás na história. E aí, essa pessoa aqui, o James Susan, ele fez um estudo bem aprofundado, traduzido para o português aqui, tá? Por 3 décadas tem um documentado a vida do povo. Ele pegou um povo nômade que chama Juruense do noroeste do Kalahari, na África, e ele meio que observa como esse pessoal, que ainda é, digamos, uma civilização quase que virgem, né, sem os impactos da vida moderna, como é que eles vivem. E, de alguma forma, ao fazer isso, ele vai fazendo esses vínculos entre hoje e o ontem para ver por que a gente trabalha tanto, mesmo contra os prognósticos de pensadores do passado. No passado, especulava-se que o avanço das tecnologias permitiria que a gente trabalhasse menos e tivesse mais tempo para o lazer, porque, naturalmente, algumas atividades seriam automatizadas, né? Tem uma estão prometendo isso há muito tempo, né? E a gente fica falando sobre basic income, o que o homem vai fazer, mas no fundo já estavam prometendo isso e nunca rolou. Exato. Tem uma carta famosa de um economista, John Maynard Keynes, um dos maiores economistas de todos os tempos. Ele fez uma aos netos dele, Keynes, em 1930, prevendo o que aconteceria 100 anos dali para frente, ou seja, exatamente agora. Ele previu isso, né? Ele previu que a gente chegaria a esse momento da história trabalhando em torno de 15 horas semanais e que a gente reservaria o outro espaço para relações sociais, lazer e coisa do tipo. Bom, isso não aconteceu, a gente sabe disso, muito pelo contrário. E aqui... Fábio? 15 horas por semana, perdão. Ele achava que ia diminuir. Ele achava que ia diminuir. A gente chegaria a 15 horas por semana. E se você vê a evolução, em tese, em algum momento a gente parou. Esses estudos do James aqui, James Sussman, ele, em contato com essa civilização mais virgem, mais distante, as pessoas perguntavam, bom, por que quando as pessoas eram pagas por seu trabalho ainda voltavam no dia seguinte em vez de gozar os frutos? E por que as pessoas trabalharam tanto para adquirir mais riqueza do que poderiam precisar ou desfrutar? Essas são perguntas que essa civilização fazia, ou seja, por que vocês não usam o dinheiro que vocês ganham? Por que vocês trabalham tanto e não desfrutam? Então, essa discussão ela é longa e é ampla, cara, e de certa forma... ela vai se renovar, como você mesmo disse, né? Os teóricos de plantão de cada uma das épocas vão dizer isso. Aqui tem uma evolução de como as horas semanais de trabalho mudaram desde 1870. Aqui tem os gráficos da Suécia, Alemanha, França, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Homens trabalhavam ali em torno de... Homens e mulheres trabalhavam em torno de 70 horas semanais. 70 horas semanais é coisa pra cacete, hein? É muita coisa. Se a gente for parar para pensar, dá mais ou menos uma carga aí, usando só os dias da semana, dá praticamente, sei lá, 15 horas diárias de trabalho. Isso caiu e se estabilizou aqui em 40 horas semanais. Em todos os países, essa é a carga padrão, né?
E aqui fala do Keynes, tal, que o Keynes preconizava que a gente trabalharia menos. Só que isso não tem acontecido, né, cara? E, de certa forma, ao não acontecer isso, a gente tem aqui um confronto entre a raça humana e os outros animais, né? Os outros animais, de forma fundamental, eles só trabalham de forma intencional, que é o negócio que está escrito aqui. Ou seja, a gente gasta energia para comer, enfim, para conseguir o suficiente, a gente não acumula tanto. E os humanos, em contraste, têm um propósito de trabalhar geralmente para razões diferentes dessas. A gente não... Prazer, né? Para, sei lá, contemplar anseios, se sentir útil. E Sim. eu fiquei refletindo pessoalmente, assim, nessas sociedades assim, coletoras, caçadoras-coletoras, acumular ou monopolizar recursos era meio que motivo para você ser ridicularizado, assim. E eu fiquei pensando, de fato, né, até pensando na nossa dinâmica, na minha e na tua, assim, especialmente, o quanto a gente... Eu acho que hoje eu trabalho, não precisa nem achar isso, é fato, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava no passado. Não é algo que eu me orgulho, assim. E eu fiquei refletindo o quanto desse trabalho é trabalho mesmo, é uma coisa que eu faço porque preciso fazer, e o quanto dele é lazer, assim. Eu não sei, eu queria te ouvir. No meu caso, eu sou uma pessoa muito módica, vivo com pouco, moro sozinho, minhas roupas não são as melhores, como comidas baratas, não tenho muitas posses, enfim. Eu viveria com muito menos, eu não precisaria trabalhar tanto. E eu refleti, bom, por que você trabalha tanto, né? No meu caso especificamente, a resposta poderia ser uma resposta bastante bonitinha, pelo prazer, claro. E eu fiquei pensando, mas será que é prazer mesmo? Ou a gente entra de alguma forma numa seara de não questionamento, ou a gente se ocupa com o trabalho, porque em tese o trabalho também, o oposto de estar trabalhando seria estar vivendo com a gente mesmo numa situação onde o lazer também não é infinito, né? A gente teria que enfrentar situações reflexivas, discussões não, questões internas que nos levariam ao chamado tédio que a gente discutiu, ou seja, teriam outros questionamentos. Queria te ouvir um pouco, cara. Eu não sei, eu tenho pensado muito nesse, né? A turma tem falado de futuro do trabalho e tal, que lugar isso vai ocupar, né, na vida humana. Eu tenho uma sensação que o capitalismo criou essa necessidade, né, Fábio, a gente se mostrar produtivo e acumular dinheiro. A gente acaba perdendo um pouco a referência. E aí vou dar um exemplo. Eu conto sempre. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava R$ 600 para fazer pesquisa numa instituição, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E para mim aquilo era, tipo, muito dinheiro, Fábio, muito dinheiro. Era tipo, caraca, eu ganhei R$ 600 por mês. Eu trabalhava, tipo, feliz da vida. Cara, eu tô aprendendo, é isso aí. Aí a vida vai passando e você vai problematizando, né? Tornando as coisas complexas. Você começa a pôr empecilho para tudo. E eu não sei se isso tem volta. Eu acho que a partir do momento que a gente rompe algumas barreiras, você acaba não conseguindo dar uns passos para trás, sabe? Então, eu acho que a gente vai ter que pensar como é que vai ficar o futuro do trabalho no que diz respeito a como é que a gente está treinando a turma, o que a gente está dando como anseio, assim, sabe? Porque eu acho que uma vez você chegou lá, você não consegue voltar. Eu hoje fico ansiosa pensando que se não existisse a Mastertech, eu ia morrer. Tipo, eu não ia conseguir não trabalhar. Tanto que até meu marido tira sarro, assim. Ai, tá bom, quando você vai conseguir ficar sem trabalhar? Eu falei, não. Eu não acho que eu um dia consiga ficar sem trabalhar. Porque eu me sinto produtiva, porque é uma área que eu gosto, porque é algo que me sustenta, assim, do ponto de vista emocional mesmo, e não necessariamente só financeiro, sabe? Se você tira esse pedaço, o que sobra? O que você faz, sabe? Então, eu acho que a gente vai ter que refletir para talvez educar as nossas crianças de uma forma diferente, Não sei. Eu, desde pequena, crescia ouvindo que tinha que trabalhar, que tinha que fazer aquilo, que tinha que seguir um plano, sabe? Será que tem que seguir um plano? Será que tem que trabalhar? Será que tem que fazer, sabe? Não sei. Eu acho que o estereótipo do trabalho ele é muito forte, né? É um estereótipo muito, muito forte. Porque e aí a gente divaga, né? Divagações. Ok, tenho tudo o que eu preciso do ponto de vista material.
a organização da sociedade não me permitiria também, tipo, eu teria dificuldade de ocupar o meu dia com atividades de fruição, assim, de prazer, ou hedonistas, pura e simplesmente, ou nihilistas, sem questionar muito, só vive e tal, enfim, desfruta, lê. Eu não sei se é tão simples assim, sabe? A gente avalia as coisas de uma forma como se eu excluísse um fator da minha vida, todos os outros permanecessem constantes. Eu não sei, eu fico imaginando que, para mim, especificamente, o estereótipo do trabalho criado, pelo menos no Ocidente, não sei exatamente outras culturas, não sei se é assim no Oriente também, tal. Mas no Ocidente parece que trabalhar é um fardo, né? Parece a palavra trabalho, até na língua portuguesa, ela significa algo custoso, né? Você tem que trabalhar, né? E especificamente isso talvez seja uma questão de ângulo da questão, né? De ângulo de como a gente observa isso. Eu me divirto a maior parte do meu dia, assim. Eu me divirto lendo, eu me divirto fazendo pesquisa, eu me divirto nas relações com as outras pessoas, me estresso também, tenho momentos de tédio. Igual proporção. Tem momentos, enfim, e não quer dizer que eu não aproveite isso. Eu fico pensando o que seria aproveitar a vida, porque você também não vive isolado, né? Para você aproveitar a vida, você precisa de outras pessoas para aproveitar junto. Do contrário, aproveitar a vida sozinho me pareceria um pouco psicopático, assim. Mas, enfim, eu acho que essa questão é uma questão velha, mal formulada e que ela não cabe mais na dinâmica atual. Mas, enfim, é uma questão que a gente fala dela. Mas isso contra os prognósticos, né, Fá? Eu nunca tinha me atentado que a gente fica romantizando, né? Lá na Suíça, por exemplo, fui num evento da ONU uma vez e o tema do evento, quase tudo acabava em Basic Income e ocupar a cabeça das pessoas para elas não pirarem, porque elas iam cada vez mais ter tempo livre e elas iam ter que voltar a desfrutar dos prazeres. Só que, bem ou mal, agora refletindo, essa discussão já vem sendo arrastada há anos e nada mudou. A gente continua trabalhando 8 horas por dia, tendo dificuldade, sabe? Então, talvez a gente... Uma falsa dicotomia, eu acho que é uma discussão, enfim. Agora, tem uma coisa que me preocupa, assim, que é nessa parte onde a gente está na Terra. A Gallup fez uma pesquisa sobre a vida profissional em 155 países que publicou em 2017. Segundo essa pesquisa, apenas um em cada 10 europeus ocidentais se descreveu como engajado em seus empregos. 1 em cada 10% só. E aí colocou, isso talvez não seja surpreendente. Afinal, em outra pesquisa conduzida pelo YouGov em 2015, 37% dos trabalhadores adultos britânicos disseram que seus empregos não estavam fazendo nenhuma contribuição significativa para o mundo. Eu fico pensando, aqui acho que a questão é um pouco diferente. Não se questiona o trabalho, se questiona a ausência de razão do trabalho, que é uma outra discussão completamente diferente. Aqui eu concordo um pouco mais. Eu fico imaginando, sabe, sei lá, eu acho que esse número é até baixo, esse 37%, acho que talvez pudesse até ser maior. Mas uma coisa é o trabalho em si, outra coisa é o propósito. Só que o propósito do trabalho está vinculado à dinâmica da sociedade também, né? Se o trabalho ele não é engajador e se você acha que seu trabalho não contribui para o mundo, é porque a gente construiu um mundo com valores que, de alguma forma, são frontais aos significados que a gente entendia que ele deveria ter. Então, se o mundo é baseado em consumo, e o mundo atual ele é baseado no consumo mesmo, né? A economia de terceiro setor, a economia, enfim, de carinho, a economia de cuidados, ela não é tão representativa assim. O que a gente vê hoje é a economia de modelos digitais que estão sempre negociando e transacionando alguma coisa, não necessariamente elas são coisas edificantes assim. Então, aqui na minha questão, você percebe como essa discussão é elíptica? A gente não está questionando o trabalho, a gente está questionando que a gente trabalha para coisas que não fazem sentido. Só que aí a gente está questionando a sociedade que a gente montou. Que é outra questão, entendeu? E não remunera, por exemplo, e aí eu, de novo, é o livro que eu acho que foi o livro que eu mais citei no Biominário. Caliban é a bruxa, Fábio. A gente remunera trabalhos e outros não. Trabalhos, por exemplo, como ser mãe, como cuidar dos seus pais. A gente não remunerou esse tipo de trabalho porque ele não é economicamente ativo, mas ele reverbera para a sociedade muito mais, certo? Do que você ficar indo e voltando de carro, poluindo o meio ambiente,
para bater um carimbo que não precisava existir, entendeu? Mas eu acho que estou questionando o trabalho, né? Eu não estou questionando o trabalho, eu estou questionando que assim, a gente foi muito ineficiente em criar uma sociedade onde as coisas para as quais a gente trabalha sejam relevantes. Então, você entende que essa discussão ela tem um problema de origem, assim? Enfim, a gente montou uma sociedade fútil. A sociedade nossa é fútil. A gente vive num mundo completamente fútil. De fato, tem muitas coisas que são desnecessárias. Então, é difícil você achar significado nisso. E aí você, por escala, vai combinando outras coisas. Então, no final das contas, eu acho que a gente criou uma engenharia social fútil. E ela é o mal maior ali, não o trabalho em si. Enfim, a gente se alongou nesse ponto, mas eu acho importante essas discussões porque elas permitem a gente refletir se a gente está discutindo exatamente as coisas certas, sabe? Não é deixar de trabalhar, enfim, imagino que tenha outros mecanismos para a gente também não falar que isso é um trabalho. Isso é vida, né? É a vida. A gente poderia viver com menos esforço? Claro que poderia. Claro. Em tese, se a gente estivesse se esforçando menos no espaço de trabalho, a gente deveria empregar isso para outras atividades de comportamento, de relações humanas. E não me parece que a gente está tão disposto a fazer esse trade-off. Não me parece que se a gente der 5 horas a mais para as pessoas nos dias, elas vão fazer alguma coisa. Elas vão ficar no Instagram, que é a grande questão aqui. Essa é uma reflexão bem, bem profunda e que se acentuou, como no último parágrafo aqui, de novo, é uma das coisas que se acentuou porque as pessoas estão tendo mais tempo de pensar. Então, é uma boa reflexão, um artigo bem denso sobre estilos de vida, de trabalho, de como a gente coloca as coisas na mesa. Vamos seguir. Bom, muito bom. Sigamos. Aqui Ai, que amor! Bom, parece, olha o cabelinho do doguinho. Parece ruivo. um cabelinho muito fofinho. Ele é bonitinho mesmo. Olha. Enfim, cachorrinho bonitinho, a notícia da revista Time. How Science is Revolutioning the World of Dog Training. Cara, eu li isso aqui, eu tive dificuldade de ler isso aqui. Por quê? Por quê? Porque é o seguinte, basicamente, cara, eles estão... Eu vou falar isso sem tentar rir, deixa eu falar isso de uma forma... Fábio, é um trabalho respeitoso. Acabamos de falar sobre a importância. É respeitoso, mas se você começar a avaliar, cara, não é a ciência que está revolucionando nada, eles estão aplicando comunicação não violenta para treinar cachorro. Desce aí. Bom, eles estão opondo aqui 2 mecanismos de treinamento de cães, sabe? E aí eles comparam até aquele César Millan, como é que chama aquele cara que tem um programa na TV e tal, que educa cachorro de uma forma um pouco mais assertiva, enfim, dando ordens, colocando uma autoridade, um mecanismo de imposição, de comando e controle, né? Acho que é César Millan o nome do rapaz. Aqui eles estão indo para uma linha que as pessoas, de alguma forma, elas precisam submeter os cães nesse período inicial crítico de 8 a 20 semanas a um maior conjunto de pessoas possíveis, assim, para que esse cão ele desenvolva, para que ele se acostume com pessoas com e sem chapéu, com e sem óculos, altos e baixos, velhos e novos, enfim, de todas as matizes e diferenças, para que os cachorros não estranhem algumas pessoas e não passem a latir para qualquer tipo de estereótipo com o qual eles não estão acostumados. Então, é meio que aumentar o convívio social do cão numa faixa de vida onde ele assimila aquela informação e passa a achar aquilo normal. Aqui, a ciência na qual essas novas técnicas se baseiam não é exatamente nova. Está enraizada na teoria do aprendizado e do condicionamento operante, que envolve reforço positivo, ao invés do reforço negativo, a retirada. Também inclui o outro lado, punição positiva ou negativa, uma breve cartilha. Acariciar a cabeça de um cachorro para buscar o jornal é um reforço positivo, porque você está realizando uma ação para encorajar um comportamento. Repreender um cachorro para impedir um comportamento é uma punição positiva, porque é uma ação para desencorajar o comportamento. Enfim, basicamente, se você traz isso para a dinâmica humana, é o que a gente está observando nas culturas ágeis, de feedback, é a comunicação não violenta, é você, de alguma forma, ser enfático e assertivo, mas também ser intencional. Enfim, tudo isso que a gente está vendo que estão fazendo com cachorros, basicamente é o que a gente está fazendo com seres humanos nas empresas. A gente está usando as mesmas técnicas. Quando eu vi como a ciência está revolucionando,
No final, o que se está aplicando nos cachorros é meio que a diluição do comando, da autoridade, é você, de alguma forma, ter uma conexão baseada em comportamento um pouquinho mais, enfim, sentimental. E esse debate, cara, é o que está... Enfim, quando eu li isso, eu falei, cara, estão aplicando técnicas de comunicação não violenta para cães. Que louco, Fábio. Olha aqui, ó. Os César Millan do mundo estão desaparecendo. E o campo de reforço positivo está crescendo mais rápido. Centenas de treinadores participam do Clicker Expos, um evento anual organizado em várias cidades por uma das instituições, blá, 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 blá. Ou seja, cara, a gente... Doguinho! Os cães são espertos e podem ler essa insegurança. Isso faz questionar sua fé no treinador, ou seja, no gestor. Em alguns casos, decidir quem sabe mais. Criar um bom cão pastor é construir confiança entre o cão e o condutor, como funcionário e o seu líder. Isso requer alguma correção. Um ei, quando o cão vai para a esquerda em vez de para a direita, ou seja, um feedback, numa retrospectiva. Às vezes, mas o mais importante é a confiança, tanto no cão quanto no condutor. Antigamente, os cães pastores eram ensinados à torta direito com coerção física. Agora eles recebem orientação suficiente o caminho certo por si próprios. Ou seja, é a mesma recomendação que faz no ágil. Não dê ordens. Ao invés de dar ordem, diga o que tem que fazer, que eles vão te surpreender com as respostas. Mesma coisa. Perguntas. Estamos tentando obter um animal que pensa por si. Um bom cão pastor pensa que sabe melhor do que você. Seu trabalho é ensiná-lo o que vale a pena ouvir. Cara, estou errado ou isso aqui estamos levando coisas do meio corporativo para o meio canino? Vou falar uma coisa que talvez soe bizarro, mas, cara, para mim é biologia, Fábio. O cérebro, obviamente, é diferente de um cachorro e de um humano, mas ainda assim a gente é visceral. O homem, né? O homem, enquanto ser humano, nas relações, ele ainda é muito princípio vital, sabe? Ele ainda responde a hormônio, responde a reação, ato falho. Então, para mim, é média a mesma coisa, assim, porque a gente vira meio cachorro. Quando é coercivo, né? Quando precisa se posicionar, eu acho que o ato falho dos humanos se assemelha muito com esse ato falho do cachorro, que possivelmente, com o andar da carruagem, o cachorro ele é muito menos racional do que a gente, no que diz respeito a imaginar e racionalizar. Por isso ele aprende tão mais rápido, né? Porque a gente racionaliza muito, né? Mas o ato falho eu acho que se assemelha muito, eu acho que você está certo. Quanto tempo você acha que a gente vai ter uma escola para cães que use Scrum, métodos ágeis? Vamos começar a escola, Fábio, eu faço escola. Já pensou em Scrum com Legos, Fábio, com o cachorro? Monta a sua caminha, vamos lá. Todos os elementos estão aqui. Vamos lá, revista Time ainda, eu fiquei na Time hoje. Aqui a Time, inteligência artificial. Inteligência artificial pode ajudar a América nos seus problemas com problemas mentais, crises mentais. E aqui eu vi que é um terreno pantanoso, tal, sabe? Uma coisa meio esquisita. E aqui já se recomenda... Alguém foi no Cabana Burger hoje, hein? Não sei quem. Seu anúncio? Aqui especificamente diz respeito ao uso de inteligência artificial por psicólogos. Eu achei meio perigoso isso, porque eles estão meio que entendendo que é possível, e aí eles fazem um teste, e aí, tecnicamente, né, com testes de experiências antigas, tentando replicar o que uma máquina... Essa aí foi foda, Fá. Estudos mostram que o algoritmo de aprendizado de máquina treinada é capaz de diferenciar com mais precisão cartas de suicídio reais e falsas. Porra, Fábio. Porque talvez a máquina, enfim... Ela processa muito mais do que o médico. O médico não consegue ler milhares de cartas. Exato. Estatística é a amostra, Fábio. Enfim, eles fizeram exatamente isso que você está falando. Testaram esse aplicativo com, enfim, várias pessoas especificamente, e o quanto que as máquinas, enquanto que esses programas poderiam ajudar os psicólogos a fazer gesto, análise de gesto, enfim, coisas do tipo. Eu achei, enfim, não sei, eu tenho um pouco de... Eu acho que tem alguns limites, assim, algumas relações que se pretendem pessoais. A questão não é se ajuda
eu acho que ajuda. A questão é se a gente tem que usar mesmo, sabe? A questão não é que a máquina faz isso melhor que a questão é por que a gente não consegue fazer disso uma relação tipicamente humana e social. A minha questão é que, putz, tem várias coisas que as máquinas vão fazer melhor do que eu, sei lá, no meu dia a dia. Mas até aí, se a gente começa a recorrer à máquina para tudo, qual a noção da nossa existência, né? Para que a gente está aqui exatamente? Então, assim, é sempre utilitarista a questão, é sempre ser melhor e mais rápido, porque a inteligência artificial, vamos ser bem realistas, assim, ela vai ser muito melhor do que a gente em quase tudo, efetivamente. Mas isso tem que ser o tom, é o melhor, é o mais rápido, é o mais produtivo. Tá bom, dentro de uma linha de montagem de automóvel faz sentido. Para analisar dados em larga escala faz sentido. Para processar, enfim, para uma série de coisas faz sentido, mas para isso aqui, para uma relação que se pressupõe uma análise paciente-médico que não envolve tecnologia, que é uma relação de emoções, de sentimentos, será que também faz sentido? Mas, por mais que seja útil, a gente tem que cruzar essa fronteira. A minha questão é essa, sabe? Não sei o que você pensa disso. Eu acho que não é porque é melhor. E aí eu volto na discussão do trabalho. Talvez a gente tenha que enquadrar o melhor nesse aspecto aqui. O que quer dizer o melhor nesse aspecto, sabe? Eu, sendo bem sincera, Fá, eu sou pró-tecnologia enquanto suporte para a decisão humana e não como supressão. Simplesmente, Fá, porque um homem, né, tipo, um ser humano não vai conseguir ler e analisar o número de dados que uma máquina analisa sem viés, né, a não ser o viés já presente naquela amostra. Então, eu sou a favor de decisões nuas e cruas, como tirar diagnóstico, reconhecer padrão de fala, reconhecer alguns padrões de comportamento. Isso eu acho que a máquina pode suportar a gente. A dificuldade é a gente conseguir treinar os humanos para reconhecer isso enquanto um suporte, não como uma verdade. Já conversou sobre isso em outros baiões, né? Quando o Waze vai lá e põe o caminho, a gente nem questiona. Já acredita que aquele é o melhor do mundo porque foi um algoritmo que fez. Então a gente tem que, acho que tentar parar de romantizar o que é essa inteligência artificial e começar a falar sobre estatística. Então, não é que a máquina é melhor do que você. Se você, humano, conseguisse internalizar, indexar milhões de cartas de suicídio, obviamente você ia conseguir ter um bom resultado. Mas o lance é que você não consegue fazer isso. Então, acho que o que barra, assim, o que me dá uma certa insegurança é que a gente não está se preocupando em ensinar para as pessoas o que é isso. Não é mágica, é estatística. É óbvio que a inteligência artificial vai acertar mais do que você. É óbvio. Cara, mas eu sou um evolucionista na acepção da palavra, assim. Eu acho que eu aceito o sofrimento como uma forma de evolução da espécie, sabe assim? Eu não sei se a gente está suprimindo a dor, sabe? Em tudo que a gente faz. Ah, entendi. Mas aí você não está contra a inteligência artificial aplicada, né, a esse tipo de coisa. Eu acho que vamos evoluir, vamos conceber um mundo onde a inteligência artificial minimize todos os problemas, as dores, tal. O que sobra da gente? Porque, assim, a gente só é o que é por conta do conflito, da oposição, dos opostos, de como a gente consegue gerenciar isso, canalizar isso para potência criativa, para sobrevivência, para inovação, para criação. À medida que a inteligência artificial começa a facilitar todo e qualquer aspecto, inclusive isso, ou seja, então vamos supor que num avanço maior a gente consiga minimizar coisas ao limite de quase zero, assim, o que sobra. Então, assim, eu acho que algumas coisas... A gente com certeza não ia ter o Nirvana. Fica a dica aí para vocês assistirem o Kickbox. Se tivesse eu acho que algumas coisas não se tratam especificamente de serem melhores ou não, se tratam de saber se precisamos disso ou a gente tem que lidar com uma forma de evolução que pressupõe a dor. Mas, enfim, essa é uma outra conversa. Eu acho que a gente pode fazê-las ao longo. É só uma preocupação. Eu não acho que tudo se resume a isso, sabe? Eu acho que a gente de alguma forma, ao longo da vida,
talvez a gente esteja suprimindo uma parte elementar dela, que é conseguir lidar com a dor, com o sofrimento e com a tristeza. E quando eu digo isso, é a dor, o sofrimento e a tristeza que são aceitáveis, que são parte da vida. Não aquelas que, de fato, te machucam, te levam a um processo de punição ou uma espécie de dilaceração emocional. Essa tem... Eu entendi, Fá, completamente. E para mim é o lance da homogeneização, né? Tá todo mundo tendo que ter a mesma coisa, o mesmo tratamento, ficar bem sempre, ser produtivo, né? Então, essa homogeneização que é ruim, concordo plenamente. Eu não consigo dormir, tomo um remédio, não sei, tudo tem um remédio, um negócio. Isso está criando uma geração de pessoas frágeis na acepção da palavra, não frágeis emocionalmente, frágeis de caráter. Assim. Mas essa é uma opinião particular, pessoal. Enfim, como tudo que acontece nesse baião binário. Esse baião é de 2, aliás. Bom, vou juntar 2 notícias para acabar o nosso baião. Mais uma da Time, peguei uma trifeta aqui. Engraçado, olha aqui, o algoritmo é muito bom, né? Educação, ele pegou uma propaganda de educação, você viu? Casou bonitinho. Bom, o modelo econômico das faculdades americanas já está quebrado e por que a pandemia pode destruí-lo para sempre? Resumidamente, aqui fala, cara, sobre as universidades americanas. Gente, olha essa imagem. Meio awkward, meio esquisitona. Mas aqui fala basicamente do seguinte. O modelo de ensino superior americano, ele é quase como se fosse um modelo de hotelaria, cara. Ou seja, você paga 70, 50 mil dólares por ano e boa parte disso é comida, hospedagem, não é sala de aula, sabe? Então, aqui fala especificamente de como esse modelo está bastante arriscado de ser exposto por conta da pandemia, pelo seguinte, está aqui, a economia do ensino superior é bizantina. Sem os alunos fisicamente presentes no campo, seria impossível justificar taxas de matrícula, hospedagem e alimentação que excedam 70 mil dólares ano em escolas privadas nos Estados Unidos. Grande parte do curso não é oferecido por professores de curso, mas como demonstrou um relatório recente da Century Foundation, isso está com hospedagem, alimentação, ou seja, são aquelas coisas supérfluas. As instituições de ensino superior americana criaram esse conceito. Aliás, tem um documentário na Amazon Prime que a gente fez um texto, The Ivory Tower, que conta como isso funciona, de como esse negócio chegou num limite meio escabroso, assim, ao ponto das universidades terem virado clubes, assim, resorts, onde os alunos ficam lá há 5 anos entretidos em, enfim, festas, academias e tal, mas academicamente não se justificaria cobrar 70 mil dólares por ano. Isso é a discussão que está em voga, cara. Que é menos pela experiência universitária, ou seja, a experiência universitária, se ela não vai existir, não faz sentido eu cobrar esse valor. E aí a educação online como modelo principal é uma fração do custo. Um aluno pode obter um diploma por meio de ensino à distância por alguns milhares de dólares por ano, muito mais baixo que isso. Para centenas de faculdades universitárias de 4 anos, o modelo depende da vida residencial. E todos os sinos, tal. As taxas online nunca podem preencher a lacuna. Tornar-se virtual é uma solução pedagógica parcial, mas há uma série de problemas econômicos que a maioria das escolas ainda não é capaz de enfrentar. Perfeito. Muito louco, né? E pra mim, eu lembro até hoje, eu fui fazer um TED no Dante, Fá, e ele, acho que nunca soou tão atual quanto hoje, assim. Eu fui, esses dias, a gente vai dar uma palestra lá num colégio, e aí ela falou assim, eu tava vendo o TED do Dante, que você fala que a escola não são essas paredes centenárias, são as histórias dos alunos que saíram daqui. E aí, olha que louco a gente pensar nisso, né, Fá? Que agora, mais ainda... Tá blá, blá, blá do cacete também, né? Tá bom, mas... Tá bom, cadê as histórias deles? Não tem nem as histórias das pessoas. Lê as histórias, exato. Mas se a gente for parar para pensar que nunca foi infraestrutura, Fábio. Mas as escolas vendiam, eu lembro até hoje da minha mãe indo visitar escolas e as coordenadoras, tipo, este é o nosso laboratório, que nunca ia. Este é o nosso parque, que nunca ia. Esta é a nossa sala multimídia, que nunca ia. A gente justificou qualidade, educação, preço de matrícula por infraestrutura. E não por qualidade pedagógica. E não por traço pedagógico. E não por alinhamento ideológico, né? A gente comprou escola e educação por infraestrutura. Uma falácia do caramba. Na verdade, gente, a gente paga 70 mil reais em Harvard porque a gente quer o diploma e isso os empregadores vão selecionar os melhores, vão pegar supostamente o de Harvard, vai ter mais emprego, vai ganhar melhor. É basicamente isso. Sejamos honestos, vai. Quando a gente faz qualquer uma dessas faculdades que a gente paga os tubos para fazê-la,
Não tem diferença educacional gritante que justifique 40 vezes o preço de uma para outra. O que a gente paga é o status de fazer parte de um clube, ter acesso a uma etiqueta, onde os jogadores valorizam aquilo e posicionam você à frente da fila. É assim que funciona. Todo o resto é história da China, todo o resto é roteiro de Hollywood. Não tem justificativa para isso, sabe? Quantas vezes eu já me deparei com alunos de Harvard, de Stanford, de IBM, que no 1 a 1 ali não tem muito mais do que a gente. Então, convenhamos, as pessoas pagam isso porque elas pagam os status. Então, no final elas pagam networking, elas pagam conhecer as pessoas, ter aula com o professor XYZ, que não necessariamente é o melhor professor, mas tem um currículo. Exatamente. Sim, é isso. E no final das contas, é isso. O modelo é esse. No frigir dos ovos, como diria minha mãe, no frigir dos ovos, é isso. Se alguém quiser debater esse assunto de uma outra forma, manda um e-mail aí, porque eu acho que é isso mesmo. A gente paga porque a gente sabe porque a gente está pagando. A gente só se engana para facilitar o caminho nos 4 anos. Ah, não, mas aqui tem isso, tem aquilo, tem as histórias dos antepassados. Ah, ok. Faz uma mesa branca dessas histórias, é muito mais barato. Não tem outra história, entendeu? Bobagem isso daí. Enfim. Mas vamos lá. Essa aqui não é bobagem. Enfim, esse modelo americano me enche o saco um pouco. Vamos lá, isso aqui não é bobagem. Cara, tá tendo um debate agora, esse é o último artigo. Eu tô cranky, né, pessoal? Desculpa, eu tô chato hoje. Mas enfim. Tá cranky. Por que tá cranky? Não achei. É o país. Essa reportagem dessa semana, Caraca. e essa frase me pegou forte, assim, prefiro perder um ano a perder um filho. Cara, tem uma situação. E, de novo, essas situações, a gente discute mais a Flor de Lis, aquela psicopata do caramba, do que discute educação nesse país. Mas, enfim, a gente tem uma situação que é bem, bem preocupante aqui. Tem uma discussão, e eu não sabia disso, eu soube disso essa semana. O governo de São Paulo está cogitando fazer um 4º ano do ensino médio ano que vem. Ou seja, não tem 4º ano, seria um 4º ano facultativo. Porque eles compreendem que esse ano está perdido, isso para a escola pública. Mas aí começam os dilemas. A opinião de Érica é a personagem do artigo, é compartilhada por 79% dos brasileiros que, segundo o Instituto Datafolha, dizem que a reabertura vai agravar a pandemia do novo coronavírus. A discussão sobre o retorno às aulas presenciais em meio a índice ainda alto vem ocorrendo no mundo inteiro. Envolve pais sobrecarregados, escolas particulares falindo, professores apreensivos, estudantes ansiosos, governos, tal. Ok. A implantação, considerando que a grande parte foi cumprida em casa, especialistas e autoridades cogitam soluções. A implantação de um 4º ano para ensino... reprovação automática é melhor do que criar um novo. Reprova todo mundo automaticamente. Sim e não. Vamos lá. Fazer novamente o ano, inclusive uma ideia debatida pelos próprios estudantes. Eu tenho muita dificuldade para aprender à distância, acabei desistindo. E fiquei sabendo que não era só eu que estava com essa dificuldade. Jéssica Matias Pereira Lúcio, 17 anos, aluno do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Martim Egídio, da Brasilândia. A Jéssica... Adami. A gente foi, Fábio, na Adami. Você não lembra? A Adami aqui subiu de moto. Não estava numa Não estava. Você foi na Adami, sim. Enfim. É compreensível que ela tenha perdido e não consiga, porque especificamente a gente sabe que existe um gap de acesso a tecnologias. Ela não teve as condições para poder fazer a transição para o digital. Do ponto de vista educacional, a forma como cada grupo foi afetado pela pandemia foi muito diferente, opina Ivan Gontijo, coordenador de projetos da ONG Todos pela Educação. Por isso, uma solução generalizante de reprovar todo mundo, por exemplo, deixa de olhar para esses grupos específicos que conseguiram fazer ensino remoto. Ou seja, tem 2 pessoas no mundo aqui. Uma de escola pública e uma de privada. Reprova de escola pública e a escola privada avança. E ela que já tem um privilégio, porque está numa escola privada, já tem um ensino totalmente melhor, vai chegar no mercado antes. Enfim, você só está reproduzindo um sistema de desigualdade, mas amplificando ele, entendeu? Só que isso é drástico. Então, assim, não dá para tomar uma medida dessa arbitrária, tipo, legal, reprova todo mundo do ensino público, faz o 4º ano, sendo que o mundo, a economia, está evoluindo de um lado só de forma desigual. Então, assim, essa preocupação, cara, essa discussão para mim é muito, muito, muito louca, assim, porque ainda mais seria uma possibilidade facultativa, faz quem quer aumentar a jornada, enfim. Aí você também tem gente que está estudando, tipo... Tem gente que está conseguindo acompanhar, Fá, e aí você reprova todo mundo, eu entendi. Reprovar todo mundo não é uma boa solução.
Então, assim, o problema é discutir essas coisas por médias, tal, e a gente, de alguma forma, se desacoplar de uma sociedade que tem impactos econômicos gritantes entre público e privado aqui, né? Então, e aqui, de alguma forma, olha o descalabro. Cara, saiu uma reportagem no UOL agora que 99% das escolas não estão preparadas, enfim, do ponto de vista básico, as escolas públicas. Olha isso daqui. Olha o que as escolas privadas estão fazendo. De acordo com Silva, Nossa. as escolas privadas particulares já estão preparadas para o retorno. Em São Paulo, alguns dos colégios mais caros contrataram consultorias de hospitais para aplicar protocolos de segurança. Ou seja, é muito desigual, cara. Você não pode fazer um negócio... Quer dizer, cada um, óbvio que pode. As escolas particulares são... Poder pode. Mas o que me provoca um pouco de expectativa de entender como é que a gente está trabalhando para mitigar uma desigualdade que já está imposta. Você acha que, olha isso, a gente está comprando Brasilândia com escola privada que consegue colocar a consultoria do Einstein para poder fazer, enfim, regras e protocolos de segurança muito específicos. Aqui não tem água, cara. Não, tem sabonete e papel higiênico, ó, tá escrito lá em cima. Ou seja, essa discussão ela é muito, muito, muito complexa, cara. O que você pensa disso aqui, resumidamente? Mas o que me preocupa é que um lado da corda esticou, beleza, bota para fazer quarto ano, reprova todo mundo, o outro vai seguir. Só que o mercado de trabalho não vai interpretar isso. Ah, legal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um processo seletivo aqui, você é de escola pública, beleza. Você vai ter a gente vai dar 10% de desconto para você, porque você... Não vai, o mercado vai atropelar isso. Então, de novo, as pessoas formadas nessas condições vão ter que aceitar subemprego, vão ter que ganhar menos durante toda a vida, porque é assim que funciona quando você é colocado numa situação de desvantagem inicial. A desvantagem inicial quase nunca é... Por isso que tem a expressão mobilidade social. Raramente alguém que está dentro de uma estrutura consegue se mover para a próxima, porque é quase como se fosse impossível você recuperar na fase adulta uma defasagem educacional, instrucional ou de entrada no mercado de trabalho. É difícil nas economias ricas. A gente fez um estudo, quer dizer, a gente apresentou um estudo de como os alunos formados nos Estados Unidos nos anos de 1929 e 2008, que teve duas grandes crises, pessoas formadas nesses anos tiveram desempenhos profissionais completamente prejudicados porque não puderam fazer estágios, entraram em condições de trabalho precarizadas, tiveram que aceitar trabalhos fora das suas áreas de atuação. Isso prejudicou toda a vida. Então, essa discussão, para mim, cara, ela é tão pesada e tão crítica que ela mereceria estar em todos os jornais, debates de TV, porque envolve educação, envolve mobilidade social, envolve distribuição de riqueza, envolve uma série de coisas que a gente discute o tempo todo. É uma geração que vai sofrer muito com isso. Não, e uma geração que independe da idade, né, Fá, tá sofrendo. Eu fico pensando, quem tá para prestar vestibular e terminar o colégio se sente prejudicado para esse próximo passo, né? Quem é gurizinho ainda, gurizinha, ainda vai ter problema para desenvolvimento cognitivo, Fábio. Biologicamente, a gente tá perdendo tempo, biologia não volta. Biologia não volta. E aí, o que a gente faz? Então, tá todo mundo perdendo, inevitavelmente. O que eu fico pensando é que a gente cria estruturas híbridas, Fábio, e talvez, né, repense que a escola vai ter que ser só um hub, né, mas que eu deveria estar me preocupando em dar formas das pessoas estudarem das próprias casas, não sei. Eu sou mais partidária não de uma volta às aulas presenciais, e sim a gente tentar equipar as pessoas para poderem estudar de casa. E, tipo, quando eu penso assim, eu vi que eu não me adaptei para o modelo online. Isso não é um modelo online. Tipo, isso é outra coisa. Você tá tendo que ver uma aula pelo celular, travando, péssima, de um professor que não foi treinado. Isso não é uma aula online. Não é que você não se adaptou ao mundo online, entende, Fá? Então, eu não sei se a gente devia estar discutindo como é que a gente descentraliza a escola, sabe? Cara, eu não sei se alguém continua ouvindo a gente agora nesse baião, enfim, já está com 40 minutos, acho que muita gente já não está ouvindo mais, deve ter uns gatos pingados aí que deixaram ouvindo e deve estar dormindo, deve colocar para dormir, tipo água de chuva. Mas enfim, se alguém estiver ouvindo, sabe o que me deixa mais chateado, assim, é que existe a desigualdade, que a gente pode se indignar aqui e tal, a gente vai ter que fazer esforço para resolvê-la e tal. Mas o que me chateia mais é quando alguém que tem recurso despreza o recurso que tem. E aí eu vou falar muito frontalmente. A gente dá treinamento corporativo para empresas e eu vou, sem sombra de dúvida, assim,
sei lá, 20% das pessoas que têm acesso a treinamento corporativo se engajam. As 80% nem abre a câmera. Ou seja, a gente está discutindo aqui uma situação de escola que não tem sabonete, tal, está discutindo. Tem gente que está recebendo educação na pandemia de altíssima qualidade na sua casa, custeadas pelas empresas e não tem a dignidade de participar. Ou seja, você percebe que tem desajustes de naturezas tão grandiosas. Assim, primeiro, vamos lá, o nível da oportunidade, da igualdade de condições. Ok, essa é estrutural, é público, é política e tal. Agora, tem uma situação de pessoas que têm acesso e sonegam. Num país como o nosso, se você recebe educação gratuita da tua empresa e você não abre a câmera e não participa, equivaleria a você tá numa situação onde tem duas pessoas, uma que não tem comida pedindo esmola e uma outra que está com um prato de comida na mesa e joga no chão. Cospe em cima, enfim, despreza. A gente tem uma questão, isso me reforça, tem uma simetria gigantesca, cara. Por quê? Porque a gente não ensinou as pessoas a aprender, Fábio. A gente ensinou as pessoas a ouvir só. E aí elas não conseguem entender como é que elas vão descentralizar esse processo. Tem uma simetria que me dá raiva, assim, sabe? Porque tem pessoas que precisam e não podem ter, e tem pessoas que têm e desprezam. Então, a gente tem um problema educacional que ele tem amplitudes muito grandes aqui no país. Mas essa discussão, para mim, do quarto ano, do ano facultativo, da reprovação, de como as escolas particulares se preparam de um jeito e as públicas, isso, do ponto de vista social, daqui 10 anos, se a gente for estudar, vai ser um movimento, vai ser um divisor de águas que vai ter acentuado desigualdades. E desigualdade não é bom para ninguém. Com desigualdade, a economia perde, a economia não gira, com desigualdade, o fosso aumenta, com desigualdade, você não consegue contratar mão de obra qualificada, com desigualdade, os extremos ficam mais delineados, com desigualdade não tem nada que se sustente, entendeu? É burra, a desigualdade é burra, no final das contas. Que é um pouco a burrice do trabalho 1000 horas por dia, né, Fábio? Porque a gente está acumulando para não ter como gastar. A gente está achando que pode ter desgaste, né, que pode ter desigualdade do ponto de vista da educação, cada um decide o que faz, para depois a gente colher frutos totalmente assimétricos. Talvez a gente tente pensar nessas simetrias assimétricas que a gente tem que conviver. Bom, um episódio que teve de tudo, teve até cachorro, enfim. Um episódio desigual, digamos assim. Marcão, um bom trabalho para você, para editar. Eu estive cranky na parte final, estive bastante zangadinho, porque o episódio do Baião para a gente refletir. Precisamos refletir sobre tudo, refletir sobre o que é esse enquadramento de trabalho que a gente se sente culpado e tal. Será que é isso mesmo? O enquadramento é no trabalho e na sociedade fútil que a gente montou, refletir sobre a forma como os cães são treinados, como um reflexo de levar para a vida canina aspectos de controle, de comando ressignificados nas técnicas de gestão, falar sobre inteligência artificial, se a gente deveria, de fato, melhorar tudo ou deveria aceitar alguma parcela de dor, de tristeza e de imperfeição na vida, sobretudo nas relações humanas. E falamos de modelos educacionais completamente díspares. O americano, onde a preocupação é como é que eu vou justificar cobrar $70 mil por ano, e o brasileiro que a gente não tem sabonete, papel. É isso, um episódio sobre desigualdade, sobre pêndulos. Pêndulos, boa. Gostei, Fábio. Não achei que você estava cranky, nada cranky. Não. Ainda mais um episódio de sábado ensolarado que teremos esse final de semana, tem que equilibrar, tem que ser pendular, tem que... Então, tem bastante coisa legal aí, tem bastante artigo interessante. Como é a tônica do nosso Baião? Cultura em formato de discussão. Eba! Um beijo, Fábio. Bom dia, bom sábado, bom final de semana, até terça. Até mais.